Olá, nós estamos aqui na nossa aula de contabilidade pública, nessa aula tratando de contabilização e nós vamos falar de contabilização de suprimento de fundos, aqui pelo regime de adiantamento, para você entender o raciocínio aí do adiantamento e entender o suprimento de fundos, né? Bom, o que é esse suprimento? Ele vai ser um adiantamento concedido a um servidor e esse servidor precisa prestar contas desse adiantamento, ok? Veja que tem aqui alguns pontos que são importantes. Esse adiantamento, essa informação, esse adiantamento, esse suprimento de fundos constitui uma despesa orçamentária. Sabendo que constitui uma despesa orçamentária, você tem que lembrar que nós vamos passar pelas fases da despesa orçamentária, que é o empenho, a liquidação e o pagamento, certo? Mas preste atenção, porque apesar de constituir uma despesa orçamentária, não constitui uma despesa pelo enfoque patrimonial. Por que não vai constituir uma despesa pelo enfoque patrimonial? Porque não vai gerar uma alteração do patrimônio líquido. Quando nós contabilizamos, não vai gerar uma alteração do patrimônio líquido, certo? Quando nós contabilizamos, nós vamos registrar uma obrigação, a obrigação de pagar esse adiantamento pelo servidor, né? E vamos contabilizar também o direito de receber aí um bem ou um serviço referente a esse suprimento de fundos, ok? Então fique atento aí a esses detalhes. Bom, agora a gente vai começar a contabilizar. Você precisa aprender aqui a contabilização. Sobre a liquidação, é que eu falei que na liquidação desse adiantamento, você vai registrar um passivo, você vai registrar a obrigação, né, de ter que fazer esse pagamento do adiantamento, do suprimento de fundos, e você vai registrar também o direito, esse direito de receber um bem ou um serviço, referente a esse suprimento de fundos, a esse adiantamento que é concedido ao servidor. Certo? Veja, etapas da despesa. Aqui a gente está falando do empenho, aquela primeira etapa da despesa orçamentária. Se eu estou falando do empenho, que é uma etapa da despesa orçamentária, eu preciso contabilizar informações no subsistema orçamentário. Te pergunto, estou falando da despesa orçamentária. Eu vou fazer algum registro no subsistema patrimonial? Não, porque o empenho é uma fase da despesa orçamentária, certo? Então, nós vamos registrar essa informação no subsistema orçamentário e no subsistema de controle também. É preciso fazer esse registro. Eu vou fazer aqui os débitos e créditos utilizando o nome das contas, mas no seu material você tem o nome e o número, o código da conta, e esse código é aquele que está descrito lá no plano de contas aplicado ao setor público. O plano de contas utilizado pelas entidades do setor público para poder fazer as suas contabilizações. Lembre que, diferente da contabilidade geral, da contabilidade aplicada às empresas privadas, aqui na contabilidade pública, nós já temos um plano de contas pré-definido. Esse plano de contas que é utilizado pelas entidades do setor público, certo? Que já traz o número da conta, o subsistema onde essa conta vai ser contabilizado e o nome da conta, ok? Então vamos lá, eu não vou trazer os códigos, é muito número, mas aí no seu material você tem esses códigos das contas até para que você possa consultar essa informação, ok? No plano de contas. Vamos lá então, começando aqui pelo empenho. Vamos começar pela contabilização no subsistema orçamentário. Subsistema orçamentário, nós estamos falando do empenho de uma despesa orçamentária. Nessa situação, na situação do empenho, nós vamos fazer um débito na conta de crédito disponível, certo? Creditamos, então, a conta de crédito disponível no subsistema orçamentário. Debitamos, desculpa. Creditamos aqui nessa contabilização do empenho desse adiantamento, no regime de adiantamento do suprimento de fundos, nós creditamos a conta de crédito empenhado a liquidar. Certo? Debitamos um crédito disponível, que é esse crédito que estará disponível aí para essa despesa orçamentária, e creditamos o crédito empenhado a liquidar no subsistema orçamentário. Fazemos também o registro no subsistema de controle, no subsistema de compensação. Nesse subsistema,
as contas de controle, nós vamos debitar. Até para você lembrar, para você fazer essa analogia de compensação, vamos registrar aqui controle. Para você lembrar que essas contas do subsistema de controle de compensação são contas que não geram uma movimentação, não afetam o patrimônio da entidade. São contas apenas de controle, para a entidade controlar as movimentações que vão ocorrendo aí no patrimônio, as movimentações orçamentárias. Então, é uma conta de controle simplesmente. Aqui nesse subsistema de controle, nós vamos debitar disponibilidade por destinação de recursos. E daqui para frente, essa conta de disponibilidade por destinação de recursos, eu vou chamar de DDR para abreviar, ok? Então, nós debitamos disponibilidade por destinação de recursos. Nós estamos informando essa disponibilidade desses recursos que estão começando a ser movimentados referente a suprimento de fundos. Eu acredito nessa contabilização no subsistema de controle a conta de disponibilidade por destinação de recursos por empenho. Lembre aí que esse subsistema de controle, ele vai trazer as contas aqui bem descritas, informando que a gente está no empenho dessa despesa orçamentária. A gente ainda está falando do empenho, primeira etapa da despesa. Agora nós vamos passar para a segunda fase dessa despesa orçamentária, que é a fase da liquidação e do reconhecimento do direito, certo? Nessa fase da liquidação e do reconhecimento do direito, eu vou começar a contabilizar, vou continuar contabilizando no subsistema orçamentário, porque nós estamos falando de uma despesa orçamentária, mas nesse momento eu começo a contabilizar as contas patrimoniais. Lembra que eu te falei no começo da aula que essa conta, essa situação de suprimento de fundos, no momento da liquidação, gera um direito e gera uma obrigação, a obrigação de liquidar e o direito de receber o bem ou serviço? Na liquidação, nós vamos registrar o subsistema patrimonial. Por quê? Lembra que eu comentei contigo lá no começo da aula que no momento da liquidação nós vamos registrar a obrigação de fazer esse pagamento e vamos registrar também o direito de recebimento desse valor, desse bem ou desse serviço? Então é o que nós vamos fazer agora, registrar essa informação no subsistema patrimonial. No subsistema patrimonial, eu vou debitar minha conta de direito. Direito que fica lá registrado no ativo e que recebe lançamentos a débito para aumentar o saldo. Então, eu vou debitar uma conta de adiantamento concedido a pessoal e terceiros. Certo? Debito essa conta e vou constituir também a minha obrigação. Vou constituir a obrigação de pagar esse suprimento. Então, eu credito a conta de outras obrigações de curto prazo, certo? Suprimento de fundos. Ok? Veja, acompanhe aqui o raciocínio do adiantamento. Eu estou constituindo o adiantamento no meu ativo e a obrigação de pagar, de liquidar esse adiantamento. Certo? Isso no subsistema patrimonial. Veja que eu não estou movimentando patrimônio líquido, eu só estou movimentando contas patrimoniais, fazendo movimentação entre conta do ativo e do passivo. E aí eu te pergunto, esse fato aqui você considera permutativo, modificativo ou misto? Esse é um fato permutativo, você está fazendo a permuta entre elementos do patrimônio, certo? Vou fazer o registro também no meu subsistema orçamentário. Nós estamos falando de uma despesa orçamentária, nós estamos aí na segunda fase dessa despesa orçamentária e aqui eu vou debitar a conta de crédito empenhado a liquidar e credito a conta de crédito empenhado a pagar. Certo? Crédito empenhado a liquidar e crédito empenhado a pagar. Veja aqui, ó.
acompanha comigo aqui a primeira parte do empenho, dá uma olhadinha. Quando eu fiz o meu empenho, veja o que eu contabilizei. Eu creditei a conta no subsistema orçamentário de crédito empenhado a liquidar. Agora veja o que eu estou fazendo na etapa da liquidação. Eu estou debitando a conta de crédito empenhado a liquidar. Por quê? Porque a gente vai fazendo essa contabilização e transferindo essa despesa pelas etapas que ela passa. Então, eu tiro de crédito empenhado a liquidar ali, que eu registrei no empenho, e zero, porque agora essa conta aqui, essa despesa já está na fase de liquidação. Então, eu zerei a contabilização que informava que a próxima etapa seria a liquidação. E contabilizei o crédito empenhado a liquidar, que é a próxima etapa dessa despesa, certo? Venho aqui no subsistema de compensação. Subsistema de compensação, o que eu vou fazer? Eu vou registrar aqui, ó, o débito na conta. Veja, acompanhe comigo também. Fiz aqui, ó, no subsistema de controle de compensação, o crédito na conta de disponibilidade por destinação de recurso por empenho. Registrei o empenho dessa despesa orçamentária. Agora, no meu subsistema de compensação, de controle, no momento da liquidação, eu vou zerar aquela conta. Então, eu vou debitar a conta de DDR por empenho, que foi a conta que eu creditei no momento do empenho, e vou creditar a conta de DDR por liquidação. Certo? Veja então que eu estou fazendo isso, eu estou transferindo, trazendo essa despesa para as etapas seguintes, ok? Agora nós vamos para a etapa do pagamento. Então aqui na etapa do pagamento, eu vou registrar o pagamento da obrigação, nesse momento eu registro o pagamento da obrigação, eu vou registrar a liquidação ali daquela despesa orçamentária, né? Vou anular aquela conta que eu tinha creditado ali no momento da liquidação. Veja, no momento da liquidação eu creditei, crédito empenhado a pagar. Agora eu vou zerar essa conta e vou fazer o mesmo com a minha conta de compensação. Então vamos lá. Aqui no pagamento, no subsistema patrimonial. Subsistema patrimonial, eu vou debitar as outras obrigações que eu constituí ali na liquidação. Então, eu venho aqui e debito outras obrigações, curto prazo, suprimento de fundos. O que eu estou fazendo quando eu debito uma conta de obrigação? Eu estou registrando o pagamento dessa obrigação. Então, veja, quando eu creditei a conta de obrigação, eu estava registrando a necessidade, a obrigação de fazer o pagamento. Obrigação que fica registrada lá no passivo, essa é uma conta de passivo. Então, eu constituí o passivo, eu constituí a obrigação. Eu estou mandando para o meu balanço a seguinte informação: olha, você tem que pagar esse suprimento de fundos. Quando eu venho para fazer o pagamento, o que eu tenho que dizer para o meu balanço? Você não tem mais essa informação a ser paga, você já pagou. Você está liquidando a sua obrigação, você está zerando a tua obrigação. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos zerar a obrigação, ok? Debitando, então, outras obrigações e eu vou creditar a conta de caixa pela saída do dinheiro para liquidar essa obrigação. Isso no subsistema patrimonial. Vou fazer também o registro no meu subsistema orçamentário. Aqui no subsistema orçamentário, eu vou fazer o débito, em uma conta de crédito empenhado, liquidado, a pagar. Eu estou trazendo a informação para o meu balanço seguinte. Veja aqui, ó. Quando eu registrei o meu subsistema orçamentário, eu constituí a conta de crédito empenhado a pagar. Eu transferi essa informação, essa despesa para a próxima etapa, dizendo que agora ela precisa ser paga.
Nesse momento, no momento do pagamento, eu vou informar o meu subsistema orçamentário que aquele crédito empenhado liquidado foi pago, certo? E vou creditar a conta de crédito empenhado pago. Estou contabilizando aqui o pagamento daquela despesa com suprimento de fundos, certo? Ok? Conseguiu compreender? Veja que a gente vai trazendo a informação na etapa anterior e na etapa seguinte eu liquido. Só que o nosso plano de contas, ele traz contas específicas, então a gente tem que usar as contas determinadas no plano de contas e a contabilização que segue o manual de contabilidade aplicado ao setor público. Por isso, eventualmente, em algumas contabilizações nós mudamos a conta, mas o raciocínio é importante que fique na sua cabeça, que nós estamos nesse momento transferindo as despesas entre as fases que ela possui, ok? E vamos fazer também o registro no subsistema de controle, o subsistema de compensação. E nesse momento eu vou debitar a conta de DDR comprometida por liquidação, certo? DDR comprometida por liquidação e vou creditar a conta de DDR utilizada. Ok? Essas são as contabilizações de suprimento de fundos. Veja, lembre-se que nós estamos falando de uma despesa orçamentária. Se é uma despesa orçamentária, precisa obrigatoriamente passar pelas fases da despesa. Ok? Passamos e registramos as fases da despesa. Entenda a contabilização. Lá no momento do empenho, você informa que essa despesa está no momento do empenho e você vai transferindo, utilizando as contas contábeis, você vai fazendo a transferência entre as fases da despesa. Perceba e não se esqueça do seguinte: essa é uma despesa orçamentária, mas não é uma despesa patrimonial. Tanto que nós não contabilizamos nenhum registro de despesa patrimonial. Nós fizemos um fato permutativo no momento da liquidação, informando o direito e a obrigação de liquidar. E aqui no pagamento, nós finalmente liquidamos, pagamos esse suprimento de fundos e registramos no subsistema orçamentário que esse suprimento foi pago e registramos no subsistema de controle que essa destinação de recursos foi utilizada. Percebe, consegue compreender as informações que a gente vai mandando para a contabilidade a partir desses registros? Cada etapa nós passamos essa informação utilizando as contas contábeis descritas no plano de contas e informadas no manual de contabilidade, ok? Agora a gente vai falar da prestação de contas. Nós já fizemos o pagamento, já registramos a liquidação da obrigação e agora nós vamos contabilizar a prestação de contas. Na prestação de contas, nós vamos movimentar a conta de adiantamento. Nós estamos prestando conta daquele adiantamento. Lembra que eu falei que na etapa da liquidação a gente não movimenta despesa, a gente só cria a obrigação e cria o direito? Agora nós vamos prestar contas dessa informação. Agora nós vamos contabilizar uma variação patrimonial diminutiva, certo? Porque isso vai diminuir o patrimônio. Está saindo o recurso, nós contabilizamos o pagamento, a saída de recurso, está diminuindo o patrimônio da entidade. Então, nesse momento aqui, nós vamos fazer a contabilização em 2 subsistemas. Pensa aí, quais subsistemas você acha que a gente movimenta na prestação de contas? Subsistema patrimonial, porque nós vamos liquidar o adiantamento, certo? Subsistema orçamentário, você acha que registra? Não, no subsistema orçamentário nós registramos as etapas da despesa. Agora não, agora é simplesmente o pagamento, a prestação de contas. O pagamento aconteceu na etapa da despesa, né? Agora nós estamos simplesmente fazendo a prestação de contas desse adiantamento. Então não existe movimentação no subsistema orçamentário. Mas nós vamos fazer a movimentação no subsistema de controle também. O subsistema de controle precisa ser atualizado e precisa trazer essa informação da passagem pela prestação de contas desse adiantamento concedido, ok? Então vamos lá, começamos aqui a contabilização pelo subsistema patrimonial. No subsistema patrimonial, nós vamos debitar variação patrimonial diminutiva. Variação patrimonial diminutiva recebe débito, ok?
Variação patrimonial diminutiva diminui o patrimônio e recebe débito. Nós vamos creditar o adiantamento concedido a pessoal e terceiros. Veja, quando nós constituímos esse direito, nós não debitamos? Pela constituição do direito, não foi debitada essa conta de adiantamento? Foi. Quando nós constituímos o direito, nós debitamos, porque direito é uma conta do ativo e você aumenta o saldo dessa conta debitando. Eu estava registrando esse direito, portanto, eu estava aumentando o saldo de direitos dessa entidade. Agora, eu estou registrando a prestação de contas desse direito. Eu já paguei, já fiz o pagamento numa etapa anterior e agora eu simplesmente estou prestando contas. Veja que eu não estou movimentando caixa, porque o pagamento já aconteceu. O pagamento da obrigação já aconteceu, agora eu estou prestando contas desse adiantamento. Então, eu vou registrar minha variação patrimonial diminutiva e eu vou registrar a liquidação desse adiantamento. Uma conta do ativo, quando você registra um débito, você está aumentando o saldo. Quando você credita, você diminui. Então, numa etapa anterior, eu debitei pela constituição do direito. E agora, na prestação de contas, eu preciso informar que esse direito não existe mais, já foi liquidado e já estou prestando conta, já foi pago, né? Falar em liquidação pode ficar complicado pelas etapas da despesa. Ele já foi pago e agora eu estou prestando contas, então eu estou creditando, ok? Estou tirando esse direito de cena, eu estou tirando esse direito do balanço patrimonial, certo? Então vamos lá, creditei a conta de direitos. Preciso registrar também as movimentações no subsistema de controle, no subsistema de compensação. Compensação que registra as contas de controle. Nesse subsistema, eu vou debitar a conta de execução, de responsabilidade de terceiros, por valores, títulos, e vou creditar a conta de responsabilidade de terceiros por valores e títulos. Títulos e bens, né? O nome da conta, inclusive. Ok? Então, responsabilidade de terceiros, abreviei aqui para ficar mais fácil, para caber no nosso espaço. Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens. Certo? Essa é a contabilização no subsistema de controle. Ok? Concluímos, então, essa contabilização de suprimento de fundos que registra um adiantamento, né? É importante que você entenda o raciocínio. E para treinar isso que nós vimos na aula de hoje, vamos resolver uma questão. Acompanha comigo a leitura. Diz o seguinte: um determinado estado da federação, no início do exercício financeiro de 2011, implantou no seu sistema contábil o novo plano de contas aplicado ao setor público. Durante o exercício, por ocasião da execução das despesas no estágio de liquidação, o lançamento correspondente efetuado, tendo em vista somente a natureza da informação orçamentária, foi o seguinte. Aí ele traz várias alternativas com contabilizações. Ele debitou na letra A crédito disponível e creditou crédito empenhado a liquidar. Ele debitou na letra B crédito empenhado a liquidar e creditou fornecedores. Ele debitou crédito empenhado a liquidado a pagar na letra C e creditou crédito empenhado a liquidar. Na letra D, debitou crédito empenhado a liquidar e creditou crédito empenhado liquidado a pagar. E na letra E, ele debitou crédito empenhado liquidado a pagar e creditou crédito disponível. Veja, o gabarito dessa questão é a letra D. Quando da liquidação, o lançamento no subsistema orçamentário necessariamente tem como crédito a conta de crédito empenhado liquidado a pagar. No momento aí da liquidação, nós creditamos crédito empenhado liquidado a pagar.
ok? Então precisa ter essa conta creditada na etapa, no momento de liquidação, certo? Dessa forma nós encerramos a aula, espero que você tenha compreendido o assunto. Bons estudos e até a próxima!